Meus irmãos, eu quero registrar minha satisfação por estar aqui nesta noite, neste momento, Agora fiquei com a impressão que está falhando. Nesta noite especial de ação de graças, não é, pelo aniversário da Sociedade Feminina desta igreja, que Deus continue... Que Deus continue abençoando o trabalho que as irmãs realizam. Nós estamos aqui acompanhados da irmã Quitéria, que é presidente da federação do nosso presbitério do trabalho feminino. E nós nos alegramos conjuntamente por estar aqui, com a igreja reunida nesta oportunidade. Agradeço então pelo convite, não é? Pela lembrança. E reitero a nossa satisfação, a nossa alegria por estar aqui. Então, Deus a todos abençoe. Meus irmãos, é claro que esperamos muito no Senhor que a palavra que vamos partilhar nesta noite com os irmãos e com todos que aqui estão, seja uma palavra proveitosa, que chegue ao nosso coração e que expresse o propósito de Deus para a nossa vida. Nós queremos falar sobre santificação. Esta é a palavra-chave da nossa exposição. E quero convidar os irmãos para que façamos a leitura de um verso no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, o verso de número 14. Hebreus 12, verso de número 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu convido a todos para que leiam, recitem comigo segunda vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós buscamos a Tua direção agora em oração, porque cremos que o Senhor é aquele que pode nos dar o discernimento, a compreensão que necessitamos. Nós rogamos que o Teu Santo Espírito, Pai, nos traga à mente todas as coisas e que ilumine esta porção da Tua palavra, a fim de que sejamos enriquecidos por ela. Ó Deus, abre o nosso coração para que estejamos prontos a aprender um pouco mais da Tua palavra nesta noite. E não somente um aprendizado formal, mas um conhecimento que possa se expandir para a nossa vida, para os nossos atos. Nós rogamos, Pai, que o Senhor opere deste modo. Nós descansamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti e deste modo oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, é claro que nós trazemos uma palavra de saudação da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, Igreja Irmã, mesmo presbitério. Nós estamos ali naquela comunidade já há 25 anos e os irmãos acham bom quando eu tenho que sair um pouquinho
não é? Porque aí diz, vamos nos ver livre um pouco daquele tom de voz, daquele jeito de fala. Então, eu compreendo isso e me alegro quando tenho a oportunidade de sair e interagir com outros irmãos, com outras igrejas, e é por isso que estou alegre, por isso também que estou alegre, estou satisfeito por estar aqui com os irmãos. Então, reitero meu agradecimento à Sociedade Feminina da Igreja pelo convite e também ao pastor, reverendo Silvano, e o conselho pela aquiescência neste caso. Então, que Deus nos oriente em todo o propósito que Ele tiver no nosso coração. Preciso dizer também o nosso reconhecimento como secretário presbiterial, pois tenho visto, não é, que a SAF desta igreja é atuante, tem colaborado bastante com a federação especialmente, e isso com certeza nos alegra. Então que Deus continue abençoando a todos, é o que nós muito desejamos. Meus irmãos, o caminho da santificação, este é o tema, na verdade, é o título da mensagem que nós queremos trazer aos irmãos. Na igreja, nós falamos muito sobre santificação. Penso que todo mundo deve ter ciência disso, deve captar esta percepção com facilidade. Há algumas palavras-chave que transitam no ambiente da igreja, que são muito frequentes, e são palavras importantes para nos ajudar na nossa caminhada cristã, no nosso esforço de levar adiante o nome de Deus, sermos instrumentos de proclamação da glória de Deus, e naturalmente há sempre um esforço para que nós cresçamos, para que cresçamos no conhecimento do Senhor, na comunhão com o Senhor. E aí, reitero, a palavra santificação é uma palavra muito frequente e importante no cenário da nossa jornada espiritual. Eu quero acreditar que os irmãos tenham conhecimento suficiente acerca das implicações desta palavra e da doutrina que esta palavra propõe, a doutrina da santificação. Eu gostaria de rapidamente trazer uma contribuição que talvez até seja desnecessária, porque se todos tiverem compreensão sobre isso. Mas mesmo assim eu quero trazer esta contribuição. A palavra santificação é uma palavra que está inserida no conjunto dos atos que Deus preparou quando Ele planejou a salvação e o crescimento espiritual da sua igreja, a redenção e o crescimento espiritual da igreja. Existe um tópico na nossa teologia, no nosso universo de doutrina, que é chamado de ordem da salvação, traduzindo para o português. Geralmente esta frase é citada em latim e etc., mas não nos interessa isso. Ordem da salvação. O que é que esse tópico trata? Do que esse tópico trata? A gente fala, repito, sobre a ordem da salvação. Esse tópico trata da maneira como Deus planejou a nossa redenção. Os atos que Ele planejou e executa com vistas à nossa redenção, ao nosso crescimento espiritual, à nossa firmeza, até o momento da consumação. Eu vou rapidamente citar para os irmãos estas palavras que formam esse tópico, a ordem da salvação. A primeira palavra é eleição. Vocês já ouviram muito falar sobre a eleição. Numa igreja presbiteriana, se não houver a ênfase sobre a eleição, então alguma coisa está se perdendo pelo caminho. Então, a eleição. Eleição. É a primeira palavra, é a palavra base, porque ela expõe a ação de Deus, identificando, amando e separando aqueles que haveriam de receber a graça da redenção, a eleição.
Eles são para a salvação, eles são para a herança da vida eterna. Então, esta é uma palavra básica, é uma palavra fundamental. A palavra seguinte é a palavra chamado. Alguns classificam como vocação. É o chamado, e a gente chama de chamado eficaz, que é exatamente aquele ato de Deus quando Ele vai chamando aqueles que Ele elegeu. E a gente diz que é um chamado eficaz, porque quando Deus chama aqueles que Ele elegeu, então este chamado se efetua com toda certeza. O eleito não consegue resistir indefinidamente. Ele pode resistir um momento, uma hora, um dia, outro dia, mas ele termina vindo, rendido à graça de Deus. A outra palavra importante nessa ordem da salvação é a palavra regeneração. Regeneração. É um outro ato de Deus, que é exatamente aquela ação de Deus que opera no homem pecador, fazendo com que ele acorde do seu estado de morte espiritual. Hebreus capítulo 2 fala sobre isso. Hebreus capítulo 2 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, temos vida em Cristo Jesus, colocando um pouco em minhas palavras. Então, o homem sem Cristo está morto em pecado. A regeneração é exatamente o ato de Deus que faz com que o homem morto em pecado, ele desperte. Então, isso é chamado de regeneração ou de novo nascimento. Regeneração, novo nascimento, são sinônimos, são expressões sinônimas. Por isso, a palavra regeneração, que tem aquela ideia de gerar de novo, de trazer a vida novamente. Isso espiritualmente. Isso ocorre e se executa espiritualmente. A palavra seguinte, necessária, que vem depois de regeneração, é a palavra conversão. Conversão. Já ouviram falar muito também sobre isso, tenho certeza. E todos aqui que são nascidos em Cristo Jesus, um dia experimentou a conversão. A conversão expressa um ato de Deus que se operou na regeneração, mas que ela agora é a resposta que o regenerado dá diante da ação de Deus. A conversão é a resposta nossa ao chamado e à regeneração. Olha, entenda, a regeneração acontece antes da conversão, porque a regeneração compreendida legitimamente é exatamente aquele ato de Deus de fazer o pecador despertar espiritualmente. Então, somente depois que ele desperta, depois que ele abre os seus olhos espirituais, é que ele vai ter condições de compreender a palavra e responder à palavra. Aí é quando se dá a conversão, que é a resposta do homem pecador ao ato de Deus que veio no seu encalço, a sua procura, a regeneração. Dentro da conversão existem três partes importantes. Vocês vão sair daqui um pouco confusos com tanta palavra e tantos atos. Mas faz parte da conversão, primeiro, a convicção de pecado. Ninguém terá condição de responder à conversão sem passar por esses três atos. A convicção de pecado. Convicção de pecado. Depois, o arrependimento. O pecador se convence do seu pecado e se arrepende. E a terceira palavra é a confissão.
E ele confessa os seus pecados ao Senhor com sincero arrependimento. Quem nunca teve a percepção clara sobre isso, talvez nunca tenha experimentado a conversão. E uma tristeza pelo pecado cometido, convicção de pecado, arrependimento sincero e confissão. Até aí, até esse momento, nós temos, portanto, uma pessoa convertida. Mas uma pessoa que entrou aí num roteiro que ainda não terminou, na palavra conversão. A palavra que vem logo a seguir, nesse rol dos atos da ordem da salvação, dos atos de Deus para a nossa redenção completa, a palavra que vem a seguir é a palavra justificação. Justificação. É quando o homem convertido e tendo passado por todo o processo até aqui, até a conversão, então, através de Jesus, ele comparece diante de Deus, espiritualmente falando, e Deus declara o seu perdão. Deus declara que não existe mais nenhuma dívida contra aquele pecador. Que a obra de Cristo na cruz foi suficiente para pagar a sua dívida. E por isso ele está justificado diante de Deus. Justificado. Esse é um momento extraordinário na história da salvação, porque é exatamente o momento em que o pecador tem condições de se dar conta da grandeza da operação de Deus em seu favor. Declarando que um pecador desobediente, arisco a tudo quanto tem a ver com Deus, agora é alcançado e Deus declara a sua justificação. Deus declara. A palavra que vem a seguinte, vai acontecendo às vezes de maneira meio simultânea, às vezes numa certa ordem. A palavra que vem a seguir é a palavra adoção. Adoção. As Escrituras nos ensinam que quando Deus nos justifica, Ele nos recebe como filhos. Como filhos. Filhos por adoção. Deus só tem um filho legítimo, que é Jesus. Nós todos somos filhos por adoção. Pela graça de Deus fomos alcançados. Considerando a nossa situação de origem pecaminosa, podemos imaginar quem era o nosso pai. Não era somente ele, o nosso pai, mas nós éramos escravos dele. Escravos. Mas fomos libertos. Fomos libertos das garras do inimigo. Depois da adoção, então, a palavra que se encaixa é santificação. A palavra-chave de hoje. A palavra que se encaixa é a santificação. Entendendo que a santificação começa como um ato de Deus, que se dá lá na hora da conversão. Porque a santificação tem um sentido básico, prático de separar e consagrar. São duas palavras que operam na santificação, pensando na ação de Deus. É Deus quem faz isso. Deus nos separa e Deus nos consagra. Deus nos tira do roteiro do mundo e nos aponta uma nova direção. Esse ato aí, que torna possível a santificação, é um ato de Deus. Mas depois que ele é aplicado na nossa vida, depois que nascemos de novo pela graça do Senhor e passamos a olhar em outra direção, a direção de Deus, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, então a santificação continua como um desafio diante de nós, mas agora ela é um processo em que Deus opera nos fortalecendo e nós vamos tomando as decisões corretas e crescendo. O tema
a ênfase da nossa mensagem é exatamente esta: santificação. Santificação é um ato de Deus lá no começo, na nossa conversão, mas é um processo em que nós operamos o nosso crescimento espiritual. E como processo, observe que as Escrituras sempre falam sobre a santificação, colocando a santificação como uma responsabilidade nossa. Né? Uma responsabilidade nossa. O texto que a gente leu diz: segui a paz com todos e a santificação. Uma responsabilidade nossa. Né? Sede santos porque eu sou santo. É um desafio nosso. Porque nesta fase a santificação é um processo. Nós não conseguiremos seguir bem se Deus não estiver nos fortalecendo, nos sustentando. Mas nós adquirimos, pela graça de Deus, a sensibilidade para fazer com que o nosso procedimento e todo o know-how espiritual da nossa existência tenha esta marca da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o texto sagrado. Depois da santificação vem a perseverança. É aquela garantia que nós recebemos da palavra do Senhor, que todos esses atos tendo acontecido na nossa vida, o Senhor nos sustentará e nada nem ninguém nos arrebatará de sua mão. É a perseverança dos santos. Salvação não se perde. Quem imagina que perdeu a salvação é porque nunca a teve. Salvação é uma graça segura colocada em nossas mãos. E por fim, o último estágio, o último momento e a última palavra deste elenco que explica os atos de Deus e a maneira como Deus planejou e executa a nossa redenção é a glorificação. É quando entraremos no reino eterno e desfrutaremos do gozo celestial para todo sempre. Enquanto estamos aqui, nós sofremos riscos de tropeços e do enfrentamento de dificuldades e muitas vezes falhamos. Na primeira carta de João, no primeiro capítulo, falando sobre o pecado, diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, todos nós estamos sujeitos a deslizes, mas todos nós recebemos de Deus a ordenação de que devemos ser santos, como Ele é santo. Então, meus irmãos, a santificação entra no contexto da nossa vida por essa via aí. É um ato de Deus que acontece no momento da nossa conversão, quando Deus nos separa do mundo e nos aponta um novo roteiro de vida e nos segue pela vida toda como um processo de aprimoramento espiritual que nós enfrentamos. E Deus, na sua bondade e na sua graça, caminha conosco para que sejamos bem-sucedidos em relação a este propósito. A santificação tem relação com a santidade do coração. E quando a gente diz que ela tem relação com a santidade do coração, estamos nos referindo ao ato primeiro de Deus. Está associada à regeneração e à conversão. E é Deus quem opera este ato inicialmente. E além da santidade do coração, a santidade da vida. E aí é o lado do processo da nossa vida. Quando a palavra de Deus nos adverte para que prestemos atenção ao nosso procedimento. Procedimento é testemunho. A santificação é o processo pelo qual nossas vidas se ajustam à nossa condição de salvos perante Cristo. A santificação, portanto, é um processo que começa com a conversão, continua ao longo da vida
do crente e terminará quando ele for recebido por Deus na eternidade. Então a santificação é para nós hoje um desafio presente. Temos duas perguntas a fazer. A primeira pergunta: como a santificação se expressa na vida dos crentes? Como essa experiência de santificação que estamos tratando se expressa na vida dos crentes? Eu tenho alguns pontos, portanto, a destacar sobre isso. A santificação se expressa mediante uma profunda convicção de reverência e temor a Deus. Preste atenção a isso. A santificação se expressa mediante uma profunda convicção de reverência e temor a Deus. Reverência e temor a Deus. Viver esse projeto de santidade é coisa séria. Mexe com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos valores espirituais. E gera temor a Deus. Quando nós não levamos a sério o projeto de santificação, nós falhamos no nosso temor a Deus. Por exemplo, se alguém nos dá uma ordem e eu desobedeço, é porque eu não honro e nem tenho qualquer tipo de temor para com aquele que me deu a ordem. O mesmo acontece em relação a Deus. A palavra de Deus nos fala assim, no Salmo 2, verso 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servi ao Senhor com temor. Temor, vocês sabem, não é ter medo de Deus, mas é interagir com Deus ou se apresentar diante de Deus com profunda reverência, com profundo respeito e reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, da sua graça e da honra que nós devemos a Ele. Então a palavra de Deus ainda nos fala, no livro dos Salmos ainda, o Salmo 19, verso 9, diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O temor do Senhor é límpido. Mais adiante, no Salmo 34, verso 11, Salmo 34, verso 11, nós lemos: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. É a convocação que o salmista faz, que a palavra faz, que Deus faz a cada um de nós. Em Provérbios, capítulo 9, verso 10, nós lemos assim, um verso bastante conhecido: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, este é o primeiro ponto que destaco. A santificação se expressa mediante uma profunda convicção de reverência e temor a Deus. Se nós não entendermos isso, estaremos agindo com zombaria diante de Deus. O segundo ponto, sobre a primeira pergunta, como a santificação se expressa na vida do crente. O segundo ponto é esse: a santificação se expressa na vida do crente mediante uma completa e submissa entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma completa e submissa entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, nós lemos assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, qual é a palavra do apóstolo Paulo aqui? É dizer que nós olhemos para Jesus, prestemos atenção em Jesus Cristo e que nós tenhamos o mesmo sentimento que ele teve. Isso é fundamental para que possamos seguir na nossa jornada de crescimento espiritual. É ter Jesus Cristo como nosso
parâmetro. O apóstolo Paulo disse mais de uma vez, exortando os seus leitores: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então o plano de Deus é nos fazer parecidos com Jesus, a imagem dele. E nós não conseguiremos sem a santificação, sem viver a santificação. E aí o restante do verso, Romanos 8, 29, diz: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O terceiro ponto: a santificação se expressa na vida do crente mediante a presença viva do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. A presença do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem a ver com todo aquele que já nasceu de novo. Todo aquele que é regenerado, até porque nós não falamos sobre a missão do Espírito Santo até agora, mas lá no processo da regeneração, é o Espírito Santo quem opera a regeneração. É o Espírito Santo quem opera aquela mudança, quem faz com que o homem pecador, morto em seus delitos e pecados, desperte para a compreensão do plano de Deus em sua vida. Em João 16, 13, nós temos uma palavra de Jesus Cristo explicando sobre a importância do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, ele é o nosso apoio neste processo. Nós não conseguiremos sem ele. Até porque sem ele a nossa vida estará esvaziada de qualquer bem, de qualquer motivação agradável ao Senhor. Sem ele nós não conseguiremos. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é responsável pelo nosso convencimento espiritual dos nossos erros. O Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos legou. Em 1 João capítulo 1, verso 7, nós lemos assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta ênfase que quero dar com este verso é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então guardemos isso no nosso coração. A santificação se expressa mediante a presença viva do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Em quarto lugar, e último desse ponto aqui, a santificação se expressa mediante um deleite e amor pelas coisas divinas e um desprezo radical pelo pecado, um desprezo absoluto pelo pecado. Os irmãos entendem isso? A santificação se expressa na vida do crente mediante um deleite e amor pelas coisas divinas. É gostar das coisas divinas. É gostar de ser um seguidor de Jesus Cristo. É gostar de falar com Ele pela oração. É gostar de ler e estudar as Escrituras. É gostar de estar com os irmãos. É gostar de lutar pela vida de obediência. É fazer isso com prazer, fazer isso tudo com prazer, com satisfação. E não constrangido ou sob pressão, como pode ocorrer
em algum momento. A segunda pergunta que nós temos a partilhar com os irmãos: quais os aspectos da santificação que o cristão verdadeiro deve assumir? A segunda pergunta. Quais os aspectos da santificação que o cristão verdadeiro deve assumir? Primeira resposta. Para viver em santificação, o cristão verdadeiro deve ser separado do mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Deve ser separado do mundo. Se tem gosto pelas coisas do mundo, se deleita com as coisas do mundo, se o prazer não está na lei do Senhor, como diz o Salmo 1, então alguma coisa precisa se ajustar e precisa ser compreendida. Na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, verso 16, o Senhor Jesus Cristo intercedendo pelos seus discípulos e também confessando coisas diante do Pai, o Senhor Jesus Cristo diz, no meio da sua frase, em relação aos cristãos, Cristo diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Disse Jesus. Eles não são do mundo. Em Tiago capítulo 4, verso 4, nós lemos uma severa advertência do escritor sagrado. Ele diz assim, Tiago 4:4, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não tem como combinar a vida de santidade com a amizade do mundo. Ainda em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3, lemos assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando diz aqui porque morrestes, é morrer para o mundo, nascer para uma nova vida, é uma referência à conversão. A conversão. Então, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Para viver em santificação, o cristão verdadeiro deve ser separado do mundo. Em segundo lugar, para viver em santificação, o cristão verdadeiro deve ser consagrado a Deus. Deve ter a sua vida consagrada ao Senhor. Consagrada ao Senhor. Primeira Pedro capítulo 1, versos 15 e 16, diz assim: pelo contrário, eu estou pegando o verso não inteiramente, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade se expressa no nosso procedimento. Nosso procedimento. Nós temos que ter percepção em relação a isso. As coisas que falamos, as coisas que pensamos, as coisas que falamos, as coisas que fazemos. Deus deseja que tudo isso tenha a marca da santidade. Em terceiro lugar, para viver em santidade, o cristão verdadeiro deve ser em tudo obediente ao Senhor. Deve ser em tudo obediente ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo certa vez disse aos discípulos, em João 14:15, João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós não temos apreço com a palavra, não temos propósito de obediência, não ligamos para as ordenanças do Senhor, não estamos nem aí em relação aos nossos procedimentos, então nós não temos o Senhor. A palavra de Deus nos ensina em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, o quanto a obediência é importante. Isso é uma experiência, um testemunho de Samuel. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso já era do agrado de Deus lá desde os tempos mais primitivos do Antigo Testamento. Obedecer a palavra. Em que Deus tem mais prazer? Nos holocaustos, no sacrifício ou em obedecer a palavra? É isso que ele está indagando. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus gostava do sacrifício com a carne gorda. E o aroma, o cheiro era diferente. É uma coisa curiosa, mas esse é um detalhe que está presente nas ordenanças sobre os sacrifícios no Antigo Testamento. Aí por isso ele diz, é melhor do que a gordura de carneiros, porque seria o melhor sacrifício, o melhor aroma, mas para Deus obedecer é melhor do que isso tudo. É melhor do que fazer coisas que agradam a Ele. Atos cerimoniais que agradam a Ele. Em quarto lugar, para viver em santificação, o cristão verdadeiro deve ter vida de oração. Vida de oração. Não é uma onda, um ativismo, uma coisa, uma correria, uma agenda irrefletida. Não é desse jeito. É vida comprometida à oração, individualmente, pessoalmente. Oração. Coletivamente, nós também temos o espaço para oração quando estamos juntos, e é muito enriquecedor. Mas Deus deseja que a nossa vida seja uma vida comprometida à oração, não por causa das mídias, dos flashes, dos agendamentos, das atividades múltiplas que também podem ser canais de bênção. Mas o que Deus deseja é reconhecer o coração contrito. Coração contrito. Deus tem um olhar especial para estes. Então, viver vida de oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, um verso conhecido, o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Lucas 18, 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Então Deus deseja que esse seja o nosso padrão, orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Em quinto lugar, para viver em santificação, o cristão verdadeiro deve ser persistente no estudo da palavra de Deus. O salmista afirma solenemente, Salmo 119, verso 11, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, em João 17, 17, ele diz, santifica-os, ele intercedendo em favor dos apóstolos, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quem não tem apreço mesmo de vida, de busca incessante pelo conhecimento da palavra, não conseguirá conhecer
satisfatoriamente o projeto de santificação. Veja o que Jesus diz: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, por isso, a santificação tem como lastro, como fonte, a palavra de Deus. Ela é quem nos alimenta, nos fortalece, sustenta os nossos pés. Em sexto e último lugar, para viver em santidade, o cristão verdadeiro deve manter comunhão com seus irmãos e com Cristo. Manter comunhão com os irmãos e com Cristo. Não devia ser, mas tem sido uma tarefa muito difícil para muitos, viver em comunhão com seus irmãos. Não devia ser. Devia ser a coisa mais prazerosa. Mas para muitos tem sido uma tarefa muito difícil. Em 1 João capítulo 1, versos 3 a 7, parte desse texto já lido, mas tem uma palavra de estímulo nesse sentido que eu partilho com os irmãos. 1 João 1, 3 a 7, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Veja a palavra comunhão. O desejo do Senhor Jesus Cristo ao falar é que nós possamos cultivar a comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, existe a comunhão entre os irmãos, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho. Todas estas dimensões precisam estar legitimadas. Verso 4 diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A conclusão natural é exatamente esta: nós temos que ter comunhão uns com os outros e comunhão com o nosso Senhor, com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, e comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, com a divindade. Se algum desses elos estiver comprometido, quebrado, então não funciona. Destrói todo o fundamento. Eu não posso dizer: olha, a minha vida está muito boa com Deus. Está tudo bem com Deus. Estou em paz, estou sereno, minha vida está tranquila. Mas em discórdia com o irmão, então não funciona. Assim como está em discórdia com Deus e alegar que com os irmãos está tudo bem, então também não funciona na dimensão espiritual. Pode satisfazer na aparência, mas na dimensão espiritual não funciona. Porque Deus deseja que a nossa experiência seja de comunhão plena com o nosso Senhor. E isso é o que deve nos mover. E comunhão plena uns com os outros. Meus irmãos, estas palavras, estas declarações, eu as deixo aqui com os irmãos, compartilho com os irmãos, como um incentivo para que nós possamos seguir adiante, viver a vida que agrada ao Senhor. Nós não podemos jamais intentar tapear Deus. Nós nem conseguiremos. Nem conseguiremos. Nós devemos estar em sintonia com o nosso Pai eterno, crescendo
em santidade. Isso de verdade, de verdade. A santificação é uma maravilhosa obra de Deus na vida do crente. Visa tornar o cristão cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Deus realiza a obra e nós participamos do processo através da nossa devoção pessoal e da nossa disciplina ao Evangelho e às ordenanças do Senhor. Todos nós carecemos refletir sobre estas coisas. Todos nós carecemos. Ninguém nunca pense assim, puxa, essa palavra aí seria bom se fulano de tal estivesse aqui para ouvir. Ele precisaria ouvir. Não, nunca diga isso, porque todos nós, eu próprio que falo com os irmãos, tantas vezes me pego agindo, pensando, às vezes fazendo o que não seria próprio. A sensibilidade espiritual deve sempre estar bem aflorada, a fim de que, quando tivermos a percepção de um perigo, de um risco, procurarmos corrigir imediatamente. E fazer isso com muito temor diante do Senhor. Muito temor. Exercitando aquilo que o apóstolo Paulo expõe como sendo a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo os homens. Os irmãos entendem isso? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o homem. A tristeza segundo o homem é aquela de Judas, que traiu, chorou, se arrependeu, foi lá devolver as moedas, mas depois se enforcou. A tristeza segundo Deus é a de Pedro. Foi lá, negou, foi triste. É surpreendente ouvir as palavras de Pedro negando, dizendo que não conhecia Jesus, não sei nem quem é esse. Ele também chorou e se tornou acessível para que o Senhor Jesus Cristo procurasse, o encontrasse e o direcionasse num propósito de excelência. Então é assim que ocorre. Assim como Pedro, nós também estamos sujeitos a dificuldades, a problemas, mas nós não devemos alimentar isso, não devemos nos acostumar com isso. Nós devemos imediatamente, sentindo o perigo, sentindo o risco, nós devemos buscar o Senhor. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque se não for assim, não haverá salvação. Isso aí é o básico. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Sem santificação não há salvação. Não há. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. É a nossa palavra. Nós vamos orar, concluindo a exposição. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome. Colocamos a nossa vida no Teu altar. O Senhor é testemunha dos riscos que nós corremos. E por isso, Pai, nós rogamos que o Senhor nos conduza discernimento, sensibilidade, para que possamos estar atentos a todas as ciladas do inimigo. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor opere em nosso favor e que o nosso coração esteja suficientemente quebrantado para buscar a direção de Deus sem resistência. Pai Santo, que diante de todos os momentos difíceis na vida, nós possamos estar encontrando Deus, encontrando o Senhor. Pai Santo, nós consagramos a Ti, dedicamos a Ti tudo o que temos, tudo o que somos. E rogamos, Pai, que o Senhor nos sustente nesta jornada. Pela Tua graça, pela Tua bondade, nós somos chamados para ser igreja. Nós não somos um clube, não somos
um grupo de serviço comunitário ou qualquer outro modelo de ajuntamento humano. Nós somos igreja. Nós temos compromisso com o teu reino. E o Senhor deseja que nós vivamos uma vida santa. Que o Senhor abra os nossos olhos, mova o nosso coração, dê discernimento à nossa mente, para que te busquemos em todos os momentos.